Pessoal, aqui mais uma questão do Enem 2017. Aparece aqui para gente uma sinopse, né, de um filme, de um artista renomado, né, chamado Vic Muniz. E o título desse filme é Wasteland. Waste significa desperdício, né, desperdiçado, land é terra. Então, qual que é a terra do desperdício? A terra onde se desperdiça as coisas, onde vive as coisas desperdiçadas, entendeu? Então, vamos dar uma olhada logo, porque eu fico um pouco preocupado que vocês vão se deparar com textos talvez tão longos assim, e às vezes aparecem algumas palavras tão que não é do convívio de vocês, né? Não é da familiaridade de vocês. Então, é importante que vocês, o tempo todo, né, não dispensem a oportunidade de olhar no dicionário, de fazer aí leitura de textos em língua inglesa e fazer as traduções. Você tem tanto aplicativo, tanto mecanismo que pode fazer essa tradução fácil. Então, é importante você fazer isso, né, para que aprenda. Né? E não faz mal, é muito bom. A gente consegue conviver com muito prazer sabendo entender um texto como esse aqui ou como outros, né? Então, e a gente consegue isso na maturidade. Então, por favor, eu não vou cansar nunca de falar para vocês que vocês têm condição de aprender e vocês precisam aprender e vocês podem usar os caminhos que tem para aprender. Então, palavra por palavra, logo a gente está entendendo um contexto um pouco maior, né? Então, aqui vamos ver o enunciado, né, para que a gente então busque no texto, de fato, aquilo que precisa para entender. Porque é aquela coisa, por mais que a gente tenta nas aulas, então já explicando, né, a gente tenta nas aulas ensinar para vocês um present perfect, um simple present, um present continuous. A gente tenta ensinar para vocês questões aí de questions, de organização de frase aí, mas no Enem, de fato, a gente tem consciência e sabe que eles perguntam a questão mais contextualizada, né? Você conseguiu captar ali o sentido do texto, você conseguiu, com base no seu vocabulário, entender a mensagem que está ali. Mas, por outro lado, eu tenho plena certeza e tranquilidade, se você souber traduzir o texto, você faz qualquer outra coisa, né? Com o texto ali, no sentido de interpretar, de analisar, de verificar o que tem lógica, o que contém no do texto. Então, só que existe um caminho mais curto, um caminho mais complicado. Só que o caminho mais curto dá muito certo naquilo que eu estou te explicando aqui agora, né? E talvez daria muito errado quando você estiver sozinho aí. Então, às vezes, eu sempre defenderei, né? A gente discutiu no grupo outro dia aí, eu sou da old school, né? Eu sou da velha escola, na qual era mais tradicional a questão do estudo, né? Então, eu tenho meus dicionários, né? E não tinha essas praticidades todas que vocês têm hoje agora para estudar, né? Mas, enfim, cada um trabalha com as ferramentas que tem e a gente precisa aprender, ok? Então, vamos ver aqui. O que está pedindo? O que está dizendo? Vic Muniz é um artista plástico brasileiro radicado em Nova York e o documentário Wasteland, produzido por ele em 2010, recebeu vários prêmios e, olha, já tem algumas informações que talvez se eu não vi lá, eu já vejo agora, já sei, né, que o exercício já me deu, e aí eu posso identificar isso lá no texto. A partir do que eu identifico isso lá no texto, eu posso, então, analisar as outras informações, ok? Então, o que ele disse aqui pra gente? Vic Muniz é brasileiro, né? Só que ele é radicado. Isso aqui não é inglês, isso aqui é português. Você sabe o que significa isso? Radicado? Então, já dizendo, ele mora em Nova York, ok? Então, nós temos que saber geografia um pouquinho aqui também. De que forma? Veja bem. Olha aqui, Vic Muniz, né? O texto aqui, o filme chama Wasteland. Ele é renomado artista. Aqui está dizendo que ele é um artista plástico brasileiro. E aqui está dizendo mais um pouco que ele é um renomado artista. E ele fez algumas jornadas de sua casa baseada no Brooklyn, né? Então, ou seja, ele é de Nova York. O que Brooklyn é, então? Brooklyn é um bairro em Nova York. Para a sua nativa, na sua terra natal, que é o Brasil. Então, aqui já matou aquelas informações que estão lá no início do enunciado, né? E agora tem algumas palavras estranhas, ó. Garbage, que significa lixo. Outskirts, que significa periferia, que a gente precisa entender um pouquinho mais. Periferia da onde? Olha, do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, no Jardim Gramacho.
Então, o que tem mais aqui? Olha, catadores. Então, nós estamos vendo que tem a ver com a questão aqui do lixo, periferia, catadores, né? E aí, wasteland, terra do desperdício. Então, olha, já deixa claro que, assim, vai encaminhando para a gente entender que aqui está dizendo de um lixão, ok? Então, vamos ver o que essas alternativas falam para a gente, então, verificar no texto se a gente tem, se tem a lógica que a gente precisa. Essa filmagem, né, recebeu vários prêmios e sua filmagem aconteceu num curto tempo de 3 meses. Olha o tempo. Filmed over nearly. Perto de 3 anos, né? Years. Meses é month, né? Então, não tem nada a ver essa letra E. É um distrator bom, né? Porque tem 3 meses, lá você vê o 3 lá em cima também, pode até marcar isso de forma ingênua. Letra B. Seus personagens foram interpretados por atores do Brooklyn. Olha só, a referência que faz do Brooklyn aqui, em nenhum momento fala de ator no Brooklyn. Brooklyn apenas até o lugar onde mora o diretor do filme, né? Quem filmou, o Vic Muniz. Então, um distrator que aí aparece a palavra Brooklyn, aparece lá também, e tal. Seu cenário foi um aterro sanitário na periferia carioca? Então, veja, wasteland, né? Terra do lixo, lixo, garbage, né? Periferia, Rio de Janeiro, então, Rio de Janeiro carioca. Então, é justamente essa alternativa, ok? Mas, assim, a gente não pode... vamos ver as outras aí. Seus atores fotografaram os lugares onde moram? Esse aqui é um outro distrator interessante, que veja bem aqui dentro do texto, pessoal. Então, olha, ele fotografou, um fotógrafo, ele fez fotos, né, de uma eclética banda de catadores, autodesignadas de Pickers of Recycled Materials, né, de pegadores de materiais recicláveis. E aí o objetivo inicial do Muniz era pintar, né, os catadores com o próprio lixo. Então fazer aquelas imagens, né, usando o próprio lixo ali para fazer uma tela, né, uma grande tela. Como quer, né, however, suas colaborações com essa inspiração, com as características das inspirações, como eles recriaram as suas fotografias, as suas imagens. Entendeu? Então, aqui pode então levar você a pensar que os atores fotografavam o lugar onde moram. Mas aqui, então, ele está usando essas pessoas, que são as pessoas do local mesmo, né? Mas elas estão recriando as suas próprias imagens. Não quer dizer que elas estão se fotografando. Recriando as imagens delas próprias, né? Fora do lixo, que revela aí a dignidade, algumas coisas que está ali dentro. Então, é um pouco complexo, né, você verificar e perceber essa fala, essa informação aqui, né? Mas, enfim, estou explicando. Seus diretores já pensam na continuidade desse trabalho. Aqui tem os diretores, olha, ele trabalhou junto aqui com o Lúcio Walker, o co-diretor João Jardim, né? E aí eles têm grande acesso no processo e no fim, né? E aí eles então não está dizendo aqui nada sobre a questão de continuidade. Apenas diz que eles têm aqui todo um conhecimento do processo inteiro, né? E verifica que tem toda uma questão de poder da arte sobre a alquimia do espírito humano. Então, em nada aqui está escrito a questão de continuidade do trabalho. Então, veja bem, gente, a situação é justamente essa, principalmente por essa questão, que os personagens, né, os caracteres, eles estão recriando a sua imagem, né, a imagem deles próprios no lixo, né, a dignidade e tudo mais. Nesse sentido, então, o cenário foi um aterro sanitário na periferia carioca, a única coisa específica mesmo dessas questões, ok? Então, tem aqui os distratores, você toma cuidado com essas questões. E aí, um texto, né, um texto um pouco longo, mas que caiu no Enem 2017,
com alguns termos técnicos que é importante que você estude todos os termos para que quando caia qualquer um você saiba então responder, ok?